Olá, minha gente, bom dia a todos, bom dia, Valdo Ribeiro, meu amigo, aqui sempre com um sorriso, com essa disposição fantástica aqui no nosso trabalho aqui na rádio. Falou assim, muito bem, minha gente, hoje eu vim falar sobre um tema que nós já falamos várias vezes aqui. Falou, vai repetir o tema, Nelson? Falou, não vou repetir. Hoje eu vou materializar uma das coisas que a gente fala muito, né? Falou assim, dentro do trabalho com coaching, nós falamos muito a respeito do erro. Que o erro, ele na verdade é o fator do aprendizado, né? Foi através do erro que nós nos motivamos a acertar, porque nós temos um referencial. Quem só acerta não tem referencial, o referencial é si mesmo. Agora, aquele que erra, ele tem um referencial do que ele deve fazer para modificar. As pessoas têm como aprender, ou seja, eu conheço a falha e sei como eliminá-la. Mas vejam só, muitas vezes, aquilo que supostamente é tomado como um erro, acaba se tornando algo evidentemente positivo, né? E é justamente disso que eu queria falar com vocês hoje, né? Uma série de erros da história, uma série de erros cometidos pelo homem, acabaram se transformando de erros de juízo, de erros científicos, erros experimentais, em grandes invenções e grandes descobrimentos. Então o erro, ele é um promotor de novidades. O erro é aquele que mostra a você que existem novas perspectivas. Porque se você errou, essa foi uma perspectiva que você não abordou. Não é verdade? Falei, existem coisas que a gente deveria saber fazer, né? A gente deveria relacionar antes para poder criar um projeto, mas se nós soubéssemos tudo que daria de errado, não é mesmo? Falou assim, nós já nasceríamos com o projeto pronto, então isso daí não existe. É errando que ele se torna perfeito, é suprindo as dificuldades que ele vai cada vez melhorando, as coisas melhoram sempre, isso é um processo é o progresso, é o processo de evolução, tá? Se a coisa já fosse perfeita, nós não teríamos o porquê nos dedicar, pensar, não haveria filosofia, não haveria ciências, não haveria nada, né? A própria humanidade não teria razão de existir. Então, a gente sabe o quê? Que existem erros que deram certo, muitas vezes de maneira até acidental, tá? De maneira até acidental. Olha um exemplo para vocês de coisas que aconteceram. Primeiro na Alemanha, em 1675, um cientista alemão chamado Henry Brand, ele estava trabalhando numa teoria na qual urina e outros elementos ele ia utilizar, né? Depois de um certo tempo conservados, se tornariam ouro. Então, era a velha história da alquimia, né? Para isso ele juntou o quê? 50 barris de urina. Olha que coisa fantástica. No porão da casa dele foi viajar. Olha que legal. 50 barris de urina. Imagina quanta gente ele não teve que pedir um favorzinho, não é não? Quando ele voltou até os barris, o cientista não encontra ouro, não, e nem urina, mas uma substância pegajosa, escura e inflamável. Né? Olha só o que ele acabou de inventar. Ele tinha descoberto o fósforo, a sua forma mais bruta, minha gente. Fósforo, ou seja, um elemento fundamental, transformador da cultura no que diz respeito à história do homem, minha gente. Vejam, a descoberta do fogo, vejam só, a descoberta do fogo foi algo que transformou a realidade do homem. E a descoberta do fósforo, que veio potencializar tudo isso, um produto capaz de se desenvolver, um produto capaz de produzir combustão, um produto capaz de transformar a história, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Nessa busca de grandes descobertas, né, principalmente no passado, os homens tentavam de tudo, né? Os alquimistas, eles buscavam todo tipo de cultura, né? Eles queriam produzir de tudo. Então, além dessa ideia alquímica, né, alquimista ali, de transformar as coisas em ouro, surgiu também, né, uma necessidade que até hoje muita gente busca, né, que é o elixir da longa vida, tá? A fonte da juventude, a busca de alguma substância capaz de prolongar nossa existência, esse desejo de sobreviver à história do homem, ela promoveu muitos trabalhos. Na China, por exemplo, no século IX, tá? Falou assim, buscando esse tal de elixir da longa vida aí, falou assim, os chineses começaram a compor esse produto que seria, na verdade, o elixir da longa vida, né? Ou seja, eles começaram misturando enxofre, o pessoal tinha uma coisa com enxofre, eu acredito
que são os valores ligados à cor, ligados ao cheiro forte, ligados à própria propensão negativa, mística do enxofre, né? Misturavam salitre, minerais, tá? Ou seja, de uma maneira geral, um pouquinho de mel para quebrar o gosto ruim. Lembre-se que eles estão fazendo um elixir, né? Conseguindo assim uma substância para poder ingerir da longa vida, né? O mais interessante é que quando eles colocaram enxofre, salitre, né, outros minerais, um pouco de mel, eles conseguiram, na verdade, fazer o oposto do que eles estavam querendo fazer, né? O que eles descobriram? Os chineses descobriram a pólvora. Vejam, na busca do elixir da longa vida, eles descobriram um dos armamentos que mais vida tirou e que tira até hoje, né? A pólvora, utilizada para a produção de armas de combate, é a responsável por muito mais morte do que vida, né? Falou, vejam, a gente não pode dizer que isso daí foi uma grande descoberta, mas que ela altera a fisionomia do mundo, ela altera as características do mundo, isso daí é verdade, né? Os chineses acabaram com isso daí, fazendo o quê? Fogos de artifício, né? Falou coisas bonitas, mas, por outro lado, nós tivemos também a produção das armas, os instrumentos bélicos, que foi um lado negativo. Fogo de artifício, bonito, trabalho artístico, né? Resultado disso. O lado negativo são as armas de fogo, tá? Isso daí poderia ter sido diferente, né? Mas vejam, e se nunca tivesse tentado? E se nunca tivesse misturado? É lógico que ele não deve sair misturando coisas ali arbitrariamente e botando na boca para saber se presta ou não, né? Porque muita gente vai encontrar um destino trágico com isso. Mas vejam, as experiências é que sugerem, na verdade, as conquistas. Minha gente, é experimentando ervas, é experimentando elementos da natureza que o próprio índio foi descobrindo o que fazia bem e o que fazia mal. Ele observava a natureza, perceba? Ele observava muitas coisas, ele aprendia com os erros e não cometia. Por exemplo, alimentos que poderiam não ser consumidos, o índio sabia muito bem através dos animais que os consumiam. Animais que eram frágeis e que consumiam determinadas frutas eram muitas vezes o que? O referencial importante que ele precisava para encontrar alimento. Tá? Ele via frutas que eram belas, mas que não eram tocadas por nenhum bicho, por nenhum animal. Por que ele tocaria nelas? Certamente aquilo ou teria um gosto ruim, ou ao mesmo tempo seria o quê? Uma forma de afastar predadores daquela planta, ou seja, até uma planta venenosa, com espinho, coisa parecida. Então, o homem aprende observando. Ele pode errar da primeira vez, e é desse erro que ele aprende alguma coisa, não é verdade? Falou, olha só, em 1836, falou assim, com o intuito de criar uma borracha mais resistente, né? Falou assim, o Charles Goodyear, né? Todo mundo conhece Goodyear, dos pneus Goodyear, né? Falou assim, ele queria criar uma borracha um pouquinho mais resistente. Tá? Ele era um grande produtor de borracha. Mas o que acontecia? Ele misturou e testou todo tipo de borracha e sempre acabava falhando no que diz respeito o quê? A conseguir o que ele queria, né? Ele queria um equipamento fantástico, tá? Diz a lenda por aí, né? Que dessas tentativas de trabalhar, porque ele misturava mais uma vez o quê? Enxofre com borracha. Enxofre era o quê? Um produto químico que estava mais acessível, tinha mais acesso, ele tinha propriedades que eram interessantes e que o homem conseguia recolher da natureza com uma facilidade, sem precisar destilar, sem precisar depurar, fazer usinagem de nada para conseguir isso, né? Então, o que aconteceu? Diz que ele acabou deixando respingar parte daquela mistura que ele tinha feito em uma barra superaquecida de metal. O que ele percebeu quando ele fez isso daí? Né? Ele percebeu que aquela borracha se tornou mais resistente, ou seja, a borracha que ele saiu misturando, e que ela era frágil. Quando ele pingou numa chapa quente, ele acabou descobrindo que ela se tornou muito mais resistente. Ele falou, opa, só que o que acontecia? Ela estava sem forma. Depois, o que ele acaba fazendo? Ele acaba criando formas em que ele depositava essa borracha, derramava essa borracha super quente e acabou criando o processo de vulcanização. Ou seja, processo que hoje em dia é essencial para a produção de calçados no mundo inteiro, tá? Quando você utiliza o quê? Um processo que vai permitir que você se locomova. Pensa que isso daí não é pouca coisa, minha gente. E foi o quê? Numa tentativa, usando os produtos que ele tinha em mãos, tá? Usando aquilo que ele conhecia,
mas acabou o quê? Transformando em algo que ele nem imaginaria que podia ser utilizado, tá? Falou assim, são invenções. Quer ver outro interessante? Olha só. 1928, isso daqui é recente, é da Inglaterra, tá? Falou assim, é assim, ó. Em busca de uma forma de tratar eficientemente as feridas de infecção, minha gente, um dos maiores problemas médicos que existem é a infecção hospitalar. Se você consegue vencer a infecção, você consegue cada vez mais fundo no tratamento de determinadas doenças. Existem pontos do organismo que dificilmente podem ser acessados porque o risco de uma infecção é muito grande, de contaminação, e mesmo depois do tratamento feito, mesmo em sucesso, corre-se muito risco de infecção. Então ele estava na busca do quê? De buscar alguma coisa eficiente para tratar essa ferida. Então ele estudava o quê? Uma bactéria causadora de infecções, o Staphylococcus aureus. Mas os resultados não se mostravam suficientemente aceitáveis, não. Tá? Tudo que ele fazia dava errado. Tá? Até o ponto do cientista tirar férias para depois retornar com as pesquisas. Ou seja, ele foi tentar esfriar a cabeça um pouquinho, né? Ao retornar um dos recipientes em que estava contida aquela colônia de bactéria, ele acabou deixando destampado e acabou por ser contaminada por mofo do laboratório. Quer dizer, ele que queria combater acabou criando um mofo ali dentro. O que ele observou no recipiente? Ele pode notar que ali na área onde o bolor se alojou estava com suas bactérias mortas, enquanto o lado livre de fungos permanecia vivo. O bolor era um fungo conhecido como Penicillium, tá? Que produzia uma substância bactericida, ou seja, aquele fungo produzia uma substância que matava bactérias. O que o Fleming fez? Batizou a substância de penicilina, que se popularizou durante a Segunda Guerra Mundial no tratamento de soldados feridos. Vejam só, 1928. Você faz ideia do que isso transformou, por exemplo, um conflito inevitável? Uma guerra com consequências inevitáveis, que é o que? O ferimento e a morte das pessoas. Pôde ser minimizado em grande o sofrimento desses homens a partir desse descobrimento. Vejam, através de um erro cometido por ele. O que ele fez, na verdade? Ele descuidadamente deixou parte daquilo que era produto de suas pesquisas de maneira negligenciada, destampado. E aquilo produziu um fungo, e aquele fungo tinha uma característica bactericida, ou seja, eliminava bactérias. Então, o que ele descobriu? Ele falou, opa, eu descobri então que um fungo é capaz de combater as bactérias. E a partir dali passou a utilizá-lo. E vejam só, a descoberta da penicilina, minha gente, transformou a história do mundo. Principalmente, vejam só, imagine que não fosse só a questão das doenças, a penicilina pôde tratar o famoso mal do século que levou tanta gente, que foi a tuberculose, através da ingestão desse bactericida, tá? Que funcionava como uma espécie de antibiótico, na verdade, né? Ou seja, um combate biológico a essas bactérias. Ele pôde preservar e transformar a realidade das pessoas que se contaminavam. Eu fico imaginando, como professor de literatura, a maravilha que foi para um poeta como Manuel Bandeira, um jovem, que aos 19 anos estava com tuberculose e via a sua perspectiva de vida acabar. Se retirou, né? Foi viver em lugares mais amenos, evitava completamente convívio com as pessoas, porque além de ser um propagador da tuberculose, né, já que ele estava tuberculoso, ele não tinha disposição física para fazer as coisas. E viveu essa proximidade com a morte, como acontecia com os poetas do romantismo, ou seja, período anterior à literatura que ele produzia, né? Falou assim, ele convivia com a perspectiva da morte iminente. E foi graças à pneumonia, ou melhor, graças à penicilina, que ele pôde tratar a sua pneumonia, e foi um dos maiores poetas do Brasil, produzindo até os 86 anos, tá? Idade em que ele acabou morrendo, e que não foi de tuberculose, ele acaba morrendo por causas naturais de velhice, mas até os 86 anos
Então, vejam só o que essa descoberta pôde promover. E lógico, eu estou citando aqui para a gente a figura de uma personagem famosa. Quantas e quantas vidas não foram poupadas, né? Quantas almas não foram resgatadas a partir desse trabalho fabuloso feito pelo Fleming e que não foi o produto de suas pesquisas de maneira correta, foi sim produto do quê? Do seu erro, produto da sua falha. Minha gente, não tenha medo de tentar porque você acredita que você pode falhar. Isso daí não existe, tá? Imagine então, eu vou falar agora de um outro caso. Espero não estar sendo pedante, mas eu quero mostrar exemplos para vocês, famosos, de tentativas e de erros que acabaram sugerindo, em dado momento, tá, a possibilidade de você melhorar a qualidade de vida. É em função a isso que o homem deve trabalhar, é em função a isso que a ciência pesquisa e a ciência trabalha, tá? Então não vamos ter medo do erro. Falou assim, às vezes uma tentativa, ela pode ser frustrada porque as coisas não podem sair como nós queríamos, mas aprender com os resultados todos podem, tá? É lógico que não vai ser todas as vezes que você vai descobrir a penicilina, não é mesmo? Falou assim, mas muita coisa você pode aprender para você, tá? Não existe um profissional que não chegou a uma plenitude que não tenha passado por vários momentos, por vários erros que deram a ele experiência, tá? Isso do mais simples homem do campo que aprende a lidar com a terra, aprende a lidar com o sol, aprende a lidar com o clima e erra e perde tudo, que aprendeu depois a lidar com as pragas, até o que? Os grandes cientistas geneticistas de hoje, que são capazes de reproduzir a vida de maneira artificial e que buscam o quê? A melhora da qualidade de vida, a cura para males, né? Falou, hoje em dia a gente vive ali envolto das questões como, por exemplo, o grande surto que o Aedes aegypti pode causar no mundo através do Zika vírus, tá? Que já surgiu como possibilidade, e lógico que talvez seja até mesmo o que? Lenda urbana de um mal criado pelo homem para poder, a partir dali, desenvolver o quê? Medicamentos e ter lucro, tá? Porque eu acredito, na verdade, que o Zika vírus é o quê? Uma revolta da natureza contra o homem que investiu contra a natureza irresponsavelmente e agora é obrigado a arcar com as consequências. Mas que seja lá como for, ele hoje já desenvolve condições de criar o quê? Um outro inseto que vai poder se reproduzir, mas só que vejam só, que ao invés de se reproduzir, o que ele vai fazer, na verdade, é a criação de um óvulo estéril, um ovo que não vai proliferar. Então seria uma forma natural de combater esse mal que supostamente acabará contaminando num surto praticamente toda a América, todo o continente americano em pouco tempo. Por quê? Porque a capacidade de proliferação desse inseto é muito grande, tá? Falou assim, então é preciso fazer o quê? Não é trabalhar com pesticidas, né? Falou assim, eu ouvi esses dias, falando em erro, mas agora eu vou especular. Eu ouvi um especialista dizendo o seguinte, que um dos erros que se comete é justamente o de trabalhar em cima da eliminação dos pontos de multiplicação da larva dos insetos. Ou seja, nós acabamos fazendo o quê? Eliminando todos os ambientes em que esse inseto poderia proliferar. O que ele faz? Ele, por uma questão de sobrevivência, procura pontos que nós não temos acesso. E acabam se proliferando com muito mais facilidade. Ou seja, segundo, logicamente, esse cientista, ele disse que se nós tivéssemos, sim, ambientes propícios, expostos para que esse inseto viesse e colocasse as suas larvas, e que nós, dentro do período do processo de desenvolvimento, como por exemplo assim, semanalmente, nós jogássemos essa água fora, nós estaríamos o quê? Impedindo essa proliferação. Ele viria e colocaria os seus ovos, mas eles seriam eliminados. Então vejam só, né? Eu não sou capaz de julgar até que ponto o que esse cientista está falando é certo ou uma bobagem, mas ele está questionando justamente o seguinte, falou assim, se mesmo tomando todas as medidas, o inseto acabou
aumentando a sua possibilidade, ou seja, ele acabou se desenvolvendo ainda mais, talvez nós tenhamos feito algo errado e seja a hora de aprendermos com esse erro. Vejam, esse é um exemplo contemporâneo que eu não sei se é verdade, hein? Não significa que a gente vai ter que ficar agora colocando potinhos de água, nem sei se isso daí é correto, né? A gente sair colocando potes de água ali para proliferação desses insetos só para a gente poder jogar fora. Tá? É como se a gente tivesse que ter agora uma caixinha de areia para mosquito, não é isso? Falou assim como nós temos caixinha de areia para gato, que a gente é obrigado a limpar constantemente por causa da saúde do nosso gatinho, nós agora teremos que criar também viveiro de água para poder botar mosquito, para poder jogar fora, não é? Falou assim, se essa pelo menos fosse a certeza da solução, eu acho que todo mundo poderia participar. Mas perceba, é uma possibilidade que surgiria de um erro, tá? De um erro. Vejam, o último deles, que a gente poderia falar, é um bem interessante. Um dos exemplos mais famosos que eu encontrei aqui na pesquisa foi o Viagra, tá? Que originalmente foi criado para tratar a angina do peito, né? Ou seja, ainda que o medicamento não conseguiu aumentar o fluxo sanguíneo no coração dos pacientes, os pacientes notaram um curioso efeito colateral, não é verdade? Ou seja, ele não ampliou a circulação de sangue no peito, não. Mas em outra parte do corpo havia um aumento significativo de sangue, tá? E que dava gosto de ver, não é verdade? Então Viagra acabou se tornando o quê? Pessoal, perceba, estou falando do quê? Da sexualidade masculina. Um fantasma que perseguiu todos os homens em todas as épocas, que era o que? O fantasma da impotência, da deficiência sexual, e que, por causa de uma tentativa de pesquisa para resolver um problema, acabou se descobrindo outro. Ou seja, ele errou? Errou, porque ele queria criar um medicamento para sanar a angina, ou seja, um problema cardíaco, e acabou criando um vasodilatador, que ao invés de agir na área do coração, agia onde? No pênis. É isso. E o resultado foi qual? A criação de um mecanismo, a criação de um medicamento capaz de transformar a vida de homens que tinham encontrado esse problema e que, segundo pesquisa, não são poucos, não é verdade? Mas que eu acredito que até a tranquilidade hoje em dia de você ter um medicamento capaz de solucionar problemas como esse torna a vida desses homens um pouco menos estressante e também promovem com menor intensidade talvez esse problema. E a partir dali, outros novos que acabaram surgindo. Então, minha gente, vejam, errar é humano, mas acertar também é. Lembre-se que esse é o nome do nosso programa, né? Acertar é humano e não é à toa, porque não existe erro que não possa ser revertido e não é atrás do erro que ninguém anda. Não tenha medo de errar, tá? Porque o erro traz a você o aprendizado, mas acertar é algo que o homem é capaz de fazer sempre. E a prova de todos esses acertos, a prova de tudo isso que o homem foi capaz de produzir, nós vimos hoje aqui alguns exemplos básicos, simples, que transformaram a história da humanidade. Olha que eu falei só de alguns, né? Eu não citei, por exemplo, coisas como a sacarina, né? Que resolve o problema dos diabéticos, e ao mesmo tempo as questões do raio-x, do brometo de potássio, que acaba o quê? Controlando questões até mesmo de castração química, né? Que pode resolver problemas de animais e até mesmo alguns problemas, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas de criminosos compulsivos. Então, minha gente, falou assim, o nosso lema é acertar é humano. E não tendo medo de errar, eu tenho certeza que o acerto sempre virá. Minha gente, até o nosso próximo programa, na nossa próxima quinta-feira, às 7 horas da manhã. Grande abraço a todos, abraço aos meus ouvintes, abraço ao meu amigo Evaldo Ribeiro e ao meu amigo Sullivan França, que estará de volta conosco aqui nos próximos programas. Até lá, minha gente, grande abraço a todos.